Sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode acompanhar esse debate através da Rádio 105.7 da Rádio Musical FM, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Se você quiser assistir esse programa, é só escolher um dos dois arrobas, né? O arroba César Cavalcante ou arroba FM Rádio Musical. FM Rádio Musical. Então, lá no FM Rádio Musical, tanto pelo Face, o Insta ou pelo YouTube, você consegue assistir, ou pelo arroba César Cavalcante, também pelo Face, pelo Insta e pelo YouTube. A melhor qualidade de som e imagem é do YouTube, então lá você tem uma conexão um pouco melhor. Na técnica do programa tá aí o Rafael, e para participar do programa hoje estou recebendo dois pastores, um que está vindo pela primeira vez, é o pastor Otoniel Monteiro Cavalcante. Se é Cavalcante é gente boa, porque ele é administrador de obras, é professor, também é teólogo, é formado em teologia pelo Betel de ensino superior, o IBS, né? Lá do pastor Sherlock, saudoso pastor Sherlock, e também tem bacharelado pela Universidade Metodista, é mestrando em ministério pelo Seminário Batista Logos, e o pastor Otoniel, conhecido como Niel, pastoreia, né? É pastor há alguns anos e atualmente está dirigindo um novo projeto, que é a Comunidade do Calvário, lá em Francisco Morato. Bem-vindo aqui, pastor Niel. Obrigado, eu que agradeço ao convite, agradeço a todos que estão aqui pelo convite, agradeço a Deus por esta oportunidade, e estamos aqui para conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. Bora lá, hoje o tema é campanhas. Campanhas são bíblicas, né? O crente, a igreja tem de fazer campanhas, né? E vamos fazer uma campanha de 7 semanas para isso, ou de 10 para aquilo, campanhas, como é que funciona isso? E para conversar a respeito disso, também estou recebendo um querido pastor Joel Estevanato. Ele é o pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, aqui na Zona Norte de São Paulo, ali próximo da Serra da Cantareira. É bacharel em teologia pela FACETEM, também é fundador do Instituto Bíblico Brasil para Cristo e também foi o fundador da Missão Desafio. Atualmente, o pastor Joel é o segundo vice-presidente da obra, né, o Brasil para Cristo. Bem-vindo aqui, pastor Joel Estevanato, mais uma vez, um prazer te receber. É uma satisfação, como sempre, né, pastor César? Tá aqui junto, hoje ladeado por Cavalcantes. Exatamente. Então, o programa tem um alto nível hoje. Prazer conhecer o pastor Otoniel também. Uma satisfação nós estarmos juntos. Vamos procurar ajudar, né, os irmãos a entenderem, a formarem seu conceito, sua opinião sobre campanha, até para decidirem se fazem ou não fazem campanha, né? Sim, é a virada do ano, né? Tá, exatamente. Vai ser um prazer também estar com toda a audiência qualificada. E desejo que Jesus esteja abençoando a todos. Amém. Amém. Obrigado, Thaís, também. Bom, vamos lá, Nel, vamos começar contigo, você é o iniciante aqui com a gente. Então, qual a tua opinião, cara, sobre esse assunto, né? Campanhas são bíblicas? Bem, eu acredito que dentro da proposta, campanhas são bíblicas. A meu ver, nós não temos bases bíblicas que afirmam que a gente possa fundamentar uma ideia de campanhas nas igrejas. Então, meu primeiro ponto é: campanhas são bíblicas? Eu responderia em primeiro momento como um não. Não são bíblicas, porque nós não temos fundamentos bíblicos para esses eventos. Ainda que, como nós vamos provavelmente discorrer aqui, existam textos bíblicos que deem esta ideia, mas campanhas, elas não têm o intuito de, na minha perspectiva, de serem bíblicas. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, não são bíblicas. Pastor Joel, e aí, como o senhor enxerga esse tema, campanhas, né? O Brasil para Cristo é conhecido pelos 12 dias de clamor. Exatamente. Para 12 meses, aliás, foi criado dentro do Brasil para Cristo. Pastor Paulo Lutero de Mello na Pompeia. Há muitos anos atrás, e hoje espalhado o mundo inteiro. Em outros países também. Vamos lá. A gente sabe de igrejas que fazem. Por isso que o programa é debates, né? Porque eu, tanto no primeiro momento como no meio e no fim do momento, eu tenho uma posição firmada
que a campanha é bíblica. Não a campanha em si, bíblica, você não vai achar na igreja, faça uma campanha. Todavia, o que é bíblico de fato é visão e missão. E toda igreja local, ela tem a obrigação de cumprir a mesma visão e a mesma missão. A visão e a missão foram dadas pelo Senhor Jesus. Aí cada igreja desenvolve a sua liturgia, os seus eventos, faz o seu programa, cria o seu currículo para materializar a visão do reino e cumprir a missão do reino. E dentro dessa criação, que vem a liturgia, que vem o evento, que vem o programa, as igrejas podem desenvolver várias metodologias. E uma delas é a campanha, porque ela atende a alguns princípios e valores do reino. Tudo que se faz no reino para dar forma à visão e à missão é através de materialização de valores e princípios. Então é necessário que a gente pegue um valor que é algo abstrato, um princípio bíblico que é algo abstrato. Por exemplo, amor é um valor, mas é abstrato. Amor, o que é amor? Então tem que materializar esse amor com uma ação. Então a igreja, ela precisa materializar valores, materializar princípios. E aí ela usa suas estratégias para isso, desde que elas sejam lícitas e não contrariem esses valores ou outros valores bíblicos. E a campanha se encaixa nisso. É isso que eu vou defender. Não vou falar tudo agora para não para dar audiência ao programa, né? Exatamente. Não gastar tudo agora. No meio eu falo o porquê. Então vamos lá, voltamos aqui, Niel. Bem, eu já vou eu compreendo a posição do pastor, compreendo, até porque também nós vivemos em um ambiente eclesiástico, dos quais a gente vê muito essa demanda de campanhas, como o senhor mesmo falou, está espalhado pelo Brasil inteiro. E a gente não tem como fechar os olhos para isso. E a minha proposta hoje é justamente isso, nós discutirmos, pastor, como que, quais são os princípios e valores, como o senhor colocou, missão e visão da igreja, princípios e valores das quais que a gente pode... Porque a gente não pode demonizar. Eu acho que a questão, eu tento buscar um equilíbrio, demonizar a questão da campanha. Contudo, a minha posição em não são bíblicas e que eu não vejo, na minha posição, uma necessidade desse tipo de mecanismo... Por que não é necessário? Qual que é o problema? Qual seria o efeito colateral? Então, eu acredito que, dadas as devidas proporções e a gente não pode generalizar todas as questões, eu vejo mais ônus do que bônus. A partir da prática, ainda que algumas façam de uma maneira séria, focada, buscando sempre os princípios, missão, visão, valores da igreja, o que nós temos, na sua grande maioria, é um desvirtuamento disso, justamente. É justamente indo na contramão da missão, visão da igreja e os valores da igreja. Então, por isso que eu vejo que o ônus, ele está hoje superabundando sobre o bônus. Então, eu preciso ter campanhas na igreja para desenvolver a missão e a visão da igreja e materializar valores. Eu vejo que não necessariamente. Pastor Joel, tem aí um fundo por exemplo, se vocês... Eu falo a obra, né? O Brasil para Cristo. Você sabe que eu sou um amigo pessoal do pastor Paulo Lutero. Sim. Então, que é o criador desse negócio de 12 dias de clamor, por exemplo. Então, tem um carinho muito grande pelo pastor Paulo, enfim, tal, pela obra O Brasil para Cristo. Já estive em algumas convenções. Amo de verdade o trabalho. Agora... Acho que também isso é um consenso. Eu sei o que o Paulo Lutero pensa. Queria também te ouvir. A maioria dos campanhas de 12 dias de clamor não tem nada a ver com a ideia original, né? Com o projeto original de 12 dias e tal. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, não estaria, o Niel não está certo nisso de falar, olha, é perigoso porque a pessoa pode errar a mão aí. Eu compreendo o pastor Antoniel na colocação dele, mas ele está olhando meio o lado do copo vazio. Ele não está olhando meio lado do copo cheio. Se eu for num dentista e ele for um dentista ruim, que trabalha mal, que faz coisa errada, eu não vou deixar meus dedos apodrecer e nunca mais vou num dentista.
Então ele está olhando lá daquelas campanhas que são apelativas, campanhas que não têm uma fundamentação bíblica, que visam só o dinheiro, visa dinheiro do povo, visa só a multidão trazer promessas gente para a pessoa dar dinheiro. Ele está olhando esse aspecto, mas isso não invalida o valor da campanha, senão a gente invalidaria a Bíblia, porque tem gente que usa a Bíblia para fazer cada atrocidade, cada coisa terrível, e usa a Bíblia, pega a Bíblia e com textos bíblicos até falam coisas absurdas e enganam pessoas. Então a gente deixaria de usar a Bíblia. A campanha, ela se torna bíblica quando ela vira uma estratégia para materializar, e essa minha defesa, valores. Por exemplo, a igreja tem a obrigação de valorizar valores, de materializar valores. Vamos pensar de um outro lado. A própria igreja do pastor Otoniel, que eu não conheço, mas provavelmente tem departamentos. Tem algum departamento lá de música, departamento de dança, departamento de mulheres ou de homens. Departamento é bíblico. Departamentalizar, né? Não existe departamento na Bíblia, mas são estratégias criadas para materializar alguma ação da igreja que visa a missão dela. Para facilitar a gestão e a visão, ali, né? E a gestão da coisa. A campanha, ela se torna bíblica na medida do princípio, na medida que ela estabelece os valores e dá forma a eles. Por exemplo, vamos pensar o que tem numa campanha. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, de 15 dias, de 3 dias, de 20 dias, não importa. Eu vou fazer uma campanha na minha igreja. Eu vou ter que ter disciplina para isso. Se eu não tiver disciplina, eu não faço a campanha. Vamos dizer que essa campanha envolva um jejum pela manhã, no dia da campanha, à noite, os 12 dias, como que nós fazemos é em jejum na igreja. Então, eu vou ter que ter uma disciplina para jejuar. A campanha envolve um tema que tem um texto bíblico. Eu vou ter a disciplina para meditar naquele texto, porque eu vou fazer a campanha. No nosso caso, as nossas campanhas, nós fazemos uma revista e entregamos para as pessoas para elas acompanharem a campanha. Então elas têm um material para ler, elas têm um material para meditar, elas têm motivo de oração na campanha. Então ela está concentrada, se disciplinando. Não tem dúvida que disciplina é um valor bíblico. É um conceito bíblico que tem que ser estabelecido. Hebreus fala que a disciplina é proveitosa para tudo. Então as pessoas precisam ter disciplina. Com disciplina elas prosperam, com disciplina elas são felizes, com disciplina elas casam e vivem bem. Então a campanha traz a disciplina à tona. Outra coisa que tem que ter, e tem muitas coisas, tenho anotado aqui uma lista enorme. Outra coisa, compromisso. Compromisso é um valor bíblico. A gente tem que ser fiel na palavra, no compromisso. Eu me comprometo, eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Acontece o que acontecer, chuva, sol, eu vou estar ali, eu estou assumindo um compromisso e materializando esse compromisso numa campanha. O que mais tem uma campanha? Dedicação, o ato de congregar, o ato de buscar a Deus. A campanha visa tudo isso. Então, é uma maneira de você chamar as pessoas para elas terem uma materialização de valores, que depois, é lógico, cada pastor, cada igreja tem que saber aproveitar os dividendos disso no restante do ano. No caso da campanha dos 12 dias de clamor, tem que aproveitar no restante do ano que as pessoas, que aquilo que elas pegaram como compromisso, disciplina, continue sendo praticado. Você faz os 12 dias. Fazemos os 12 dias. Esse ano, por exemplo, é vida frutífera. E que dia começa? Que dia termina? É dia 2 de janeiro a 13. 2 a 13 de janeiro. São 12 dias, com cultos à noite, campanha de jejum e oração durante o dia, devocional 8 horas da manhã todos os dias na igreja. Então, as pessoas se disciplinam. É a maior campanha que a gente faz, centenas, talvez milhares de pessoas no todo aqui, porque tem aqueles que não vão todos os dias, né? Mas quem vai todos os dias são centenas de pessoas, sem dúvida, que fazem a campanha, se comprometem, e depois a gente vê o ano inteiro os frutos disso. Tem alguns anos, esse ano não fizemos, mas outro, nós colocamos uma árvore na frente da igreja, as pessoas vão durante o ano escrevendo os testemunhos na área daquilo que a campanha buscou e vão colocando nessa árvore. A árvore fica frutífera de monte, fica cheia de coisas que as pessoas vão tendo resultado. Porque assim, aquele que busca, recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, vai ter. Então é uma forma de ensinar as pessoas a buscar, a procurar Deus. É lógico que campanhas egoístas não servem. Aí vem a preocupação do pastor Otoniel, que é também a minha. Eu, quando fazia seminário, quando era garoto, fazia um seminário, tinha uma professora chamada Dona Luísa. E ela, um dia, ela contou uma experiência pra gente, que ela tinha uma vizinha de apartamento no prédio dela, que pedia para ela constantemente oração. Dona Luísa, ore por mim, eu tenho alguma coisa que precisa ser desenvolvida. E essa vizinha pedia e a Dona Luísa orava. Aí a Dona Luísa falou que depois de algum tempo ela começou a ficar inquieta, ela orava e se sentia mal orando.
e foi perguntar para a vizinha, mas por que eu tô orando? Porque até agora você não me falou. Você falou que tinha uma situação e a vizinha falou, não, sabe o que é? É que eu tenho um caso com um homem casado e eu queria que ele se separasse da mulher para ficar comigo. Então, veja. Na cara dura. Na cara dura. Era uma pessoa não crente. Ela, entendeu? Na loucura dela, ela achava normal. Então, eu sei que tem campanhas e tem motivações, vamos dizer que era uma campanha que a dona Luísa estava fazendo de oração pela vizinha dela. Que é fora que era fora de valores e princípios. Então, tem muita gente que faz isso. Mas a gente não pode invalidar, não vou deixar de comer pão porque alguém fez um pão estragado. Então não pode invalidar a campanha. Bem, vou chegar nesse ponto. Eu entendo que a posição do pastor, que embora tenha tudo isso, eu não consigo enxergar a necessidade de campanha para que eu desenvolva esses valores na minha vida cristã. Esse é meu ponto de partida. A igreja de Cristo, ela já tem o que precisa ter para desenvolver esses valores. Nós estamos aqui, dia 31 agora é a Reforma Protestante, certo? Dia da Reforma Protestante. Nós estamos na semana da Reforma Protestante. E quando eu olho para as campanhas, ainda que com todas as boas vontades, pensando em tudo isso que o senhor acabou de falar, disciplina, jejum, meditação, compromisso, dedicação, que são a visão, os pontos positivos, né, que eu até coloquei aqui, eu fui fazendo meio que alguns contrapontos. Eu não entendo que eu precise de campanha para desenvolver, não entendo somente, eu vejo que a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que eu professo como um cristão, a partir, inclusive, eu estava fazendo análise a partir dos 5 solas, pegando o gancho da Reforma Protestante, eu não vejo campanhas, esse modelo, esse método como necessário para eu desenvolver isso. Se eu, como cristão, não entender que a minha vida precisa ter isso, e eu não preciso de mecanismo para desenvolver isso. A Bíblia é o meu manual, a Bíblia é o mecanismo, é o que dá os parâmetros para que eu faça, para que eu tenha. Os exemplos de vidas estão ali. Toda a história bíblica está desenvolvida para me ensinar que disciplinas, compromisso, dedicação é uma característica cristã. O senhor já fez alguma campanha pessoal de oração? Tipo assim, algum propósito no qual você falou assim, não, então vou orar a semana inteira, ou o mês inteiro, ou tantas semanas, ou tantos dias, ou todo dia, tal hora eu vou levantar para orar, por esse propósito, tal, alguma vez? Eu fiz pela minha vida espiritual. Funcionou? Buscando, eu acredito sim, é justamente isso que eu tô falando. Então, mas funcionou? Funciona? Então, se funciona, mas por que não pode ter? Não, o indivíduo, ele precisa ter entendimento que ele pode fazer uma campanha sozinho. Não, ele precisa ter entendimento que ele precisa colocar as disciplinas espirituais dentro da sua conduta cristã. Isso aí não é campanha. Não, então é o quê? Porque, isso assim, não é campanha. Eu vou levantar todo dia 3 da manhã. Bíblicos. Então, vou levantar todo dia 3 da manhã. Não necessariamente é um horário fixo, você pode... Não, mas você nunca fez, então? Assim, não, tipo assim, eu vou jejuar toda quarta, ou eu vou fazer tal projeto, assim... Fiz anteriormente. Já fiz anteriormente. Então é uma campanha. Fiz anteriormente. Tá. Funcionou? Algumas vezes funciona, algumas vezes não. Então, mas seria claro, eu quero tirar os excessos. Sim. Porque tem excessos. Como o senhor disse, o pastor falou, todo mundo sabe. Tem o pessoal que usa isso para ganhar dinheiro, tem o pessoal que usa isso para prometer o que Deus não prometeu e tal. Mas, vamos falar de uma campanha boa. Sim. Orar para ter uma vida espiritual mais abundante, né? Buscar em Deus a santificação, a santidade, renunciar aos desejos mundanos, sei lá, alguma coisa. Ou uma questão pontual na igreja. Eu me lembro, por exemplo, de um rapaz da igreja, um casal da igreja que teve um bebê. Graças a Deus o bebê tá forte hoje e tal. Já não é mais um bebezinho, né? Eu não sei, uns 2, 3 anos. Mas quando era bebê, aí foi pra UTI. Algum problema lá e tal, e ficou assim dias, não, mais de mês na UTI. Sim. Entubou, imagina entubar o bebê. Então, o pessoal informalmente, meia-noite, montou um grupo de WhatsApp, todo mundo, gente, vamos orar meia-noite juntos? Vamos. Então, todo dia, meia-noite, o pessoal dobrava o joelho ali, algumas das vezes eu participei, orando e tal. Graças a Deus, no fim, o menino saiu. É verdade, às vezes não funciona, porque a vontade de Deus é soberana. Sim. Mas esse tipo de campanha não pode? Não, esse tipo de campanha, eu acredito que está um pouco aquém daquilo que nós estamos falando aqui. Isso aqui é um propósito, né?
É um propósito, uma campanha. O nome que se dá é campanha. Campanha de oração, uma campanha de oração. Que tem um fim. A gente pode pegar exemplos na Bíblia que aconteceram essas coisas, né? Tem a prisão de Pedro, por exemplo, a igreja ficou orando todo dia. A igreja ficou orando todo dia com a prisão de Pedro. Então, o propósito não era o excesso, não era simplesmente o bem da pessoa, ou o bem do grupo, ou a vida financeira, ou os excessos que nós estamos falando. Contudo, a minha posição eu não preciso definir tempos com a igreja, com uma comunidade. Vamos fazer agora 7 dias para tal coisa. Vamos fazer 7 dias para não sei o quê. Vamos fazer... Eu não vejo essa necessidade como comunidade, certo, como corpo. Entendi. Mas havendo a necessidade de se levantar um clamor em oração como corpo, a igreja está livre para fazer. Mas campanha, vamos fechar esse bloco aqui com o pastor. Campanha, pode-se dizer que não há necessidade, mas é campanha. Quer dar outro nome? Dá, mas é campanha. Campanha significa algo feito sequencialmente, sim, dentro de um propósito durante, sim, um período de tempo. Sim. Isso é uma campanha. Sim. Então é campanha. Tudo isso é campanha. Acontece o seguinte, eu estou procurando defender a tua tese no sentido do lado que você está olhando. Sim. Agora veja. Porque do lado que ele está falando tá certo, né? Do jeito a abordagem dele. Ele tá preocupado com aqueles que estão exagerando. E eu concordo com isso, mas não podemos matar a criança porque tá com um problema de saúde. Então a gente tem que entender isso. Não vamos abolir a campanha, dizer proibir é pecado, não deve fazer. Jamais, eu nem quero. Não, então a campanha é bíblica nesse sentido. Porque veja, tudo é puro para os puros e para os contaminados não é puro. Eu pego a campanha aqui, estou com o esquema da minha campanha agora de janeiro, 12 dias de clamor, sobre vida frutífera baseado em João 15. 12 frutos para dar em João 15, que nós temos na palavra. Aí você pega o primeiro dia, 15:2, João 15:2, e o tema é ter resultados. Pega uma pessoa impura e ela, eu vou fazer uma campanha para ter resultados. Ela pode estar pensando na morte do marido da outra mulher. Para ela isso é resultado, é uma pessoa impura. Pega uma pessoa pura, que é onde vai aqui, ter resultado, dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Ora, a campanha está sendo feita. Eu entendi. Agora, igual eu apertei ele aqui, vou dar uma apertadinha aqui. Mas se eu sou a pessoa que propõe, eu sou o propositor do projeto, e eu tenho lá, o senhor é pastor de uma igreja grande, então você tem centenas, quiçá milhares de pessoas te ouvindo. E aí, quando você coloca isso para um público de maioria leiga, e que você sabe que dentro daquele público também tem pessoas que vão pensar desse jeito aqui, de forma mesquinha, de forma pequena, de forma até anticristã, não estaria eu, ao propor essa questão, fomentando esse desvio, ou propondo essa questão, como pastorear isso? Como alcançar? Eu sei que não dá para sondar o coração, mas como evitar de que crianças espirituais, meninos espirituais, abracem essa mesma campanha onde um está buscando ser cheio de Deus e o outro está buscando só coisas do mundo? A igreja ela tem 2 propósitos, um interno e outro externo. Então, um pastor como eu, há décadas na igreja, na mesma igreja pastoreando, você tem um propósito de pegar aquelas pessoas e edificar elas, aqueles que se convertem, aqueles que estão ali, edificá-los para prepará-los e entregá-los a Cristo como uma igreja sem mancha, sem rusga, sem mácula. Um dia. Tem um propósito externo, atrair pessoas de fora para trazer essas pessoas para dentro e começar a cumprir esse propósito primeiro que eu falei agora. Rick Warren, ele define isso com os campos de atuação da igreja. Então a gente atua na comunidade para trazer as pessoas para o nível da multidão da igreja, para trazer para os congregados, para trazer para as pessoas servirem. Então ele vai trazendo nessa linha. Um funil, Cada um tem um perfil, aí você pega esse perfil que você apresentou, é os que estão na comunidade, lá de fora da igreja, que você quer trazer como multidão dentro da igreja. Que a igreja tem que ter multidão. Igreja que fica centrada só em discípulos, então ela fica ali... Tem que ter os ouvintes, tem que ter os... multidão, aqueles que vão lá para multiplicar pão, para ver água transformada em vinho, é multidão. Aqueles que estão lá para isso, eles têm que estar na igreja, eles são importantes na igreja, porque é o campo de atuação que nós temos em relação à comunidade, aqueles que vêm de fora, eles demonstraram algum interesse pela igreja. Então a campanha pode ser um atrativo para essas pessoas virem em si. E aqueles que se interessarem por uma motivação errada, mas eles vêm, você tem um campo de trabalho para trazer a motivação certa dentro do pastoreio, do dia a dia. Tem aqueles que permanecem. A gente faz uma campanha 12 dias de clamor, como eu disse, templo cheio, vem gente, fica gente em pé, é uma multidão. Fica todo mundo lá na igreja? Não.
Mas durante o ano, tem aqueles que vão permanecendo. Aí você começa a trabalhar com a vida deles para prepará-los para que eles, quem sabe já na próxima campanha, eles estejam fazendo uma motivação melhor. Eles estejam mais preparados. Então você vê também como uma forma de evangelismo. Mas é lógico, sem dúvida. De alcançar. Tudo que eu faço na igreja, eu estou procurando, e aí vem a polivalência do ministério, né? Você tem que procurar cuidar de quem é filho e tem que trazer aqueles que não são filhos para serem. Então você tem que trabalhar com discipulado, tem que trabalhar com evangelismo. E a igreja, ela tem essa graça de Deus, de uma mesma mensagem que você prega, você buscar os dois objetivos ao mesmo tempo. Você está dando maturidade cristã para quem é cristão e você está dando alimento básico para quem então você enxerga a campanha que ela está para o membro como estruturação e para o não iniciado, lá, o ímpio, o incrédulo, o visitante. Então quando eu falo assim, olha, segunda-feira nós estamos clamando aqui para resultados na vida. O crente, o que já está maduro, ele pensa, poxa, eu vou buscar melhoria na minha vida espiritual, no meu caráter, no meu casamento, na minha família. O que vem de fora, eu estou pensando na mulher do vizinho, eu vou buscar uma campanha, mas ele vai chegar lá, vai ouvir, ele vai ouvir. Eu tive participando aqui de um debate com você lembra sobre homossexualismo? Lembro. E eu falei aqui algumas coisas e eu disse até, não, porque foi me perguntado pela debatedora, Piti, né? Não lembro dela agora o nome dela. Ana Pitti. Então, ela perguntou, então na sua igreja não pode ir homossexual? Tá? Falei, ele pode ir, vai ser bem recebido, senta no primeiro banco, mas vai ouvir eu falar sobre isso. Domingo seguinte, estava um travesti no primeiro banco da igreja. Sentado, participou do culto, terminou o culto, ele falou, nunca fui tão bem acolhido num lugar. E eu, mandou o evangelho. E falei duro sobre. É lógico, não fiquei esse travesti. É lógico que não, mas eu vi a situação e preguei coisas com graça para fazer entender que aquela situação não estava certa. E no final ele testemunhou para as pessoas do lado que nunca foi tão bem acolhido num lugar onde ele esteve. Então, a gente não tem que pegar essas pessoas que estão com interesse errado e ojeriza com elas. Não. Trazer para perto. Vamos ajudar essa gente. Bom, vamos lá. Eu vou pro intervalo e a gente volta já. Fica com a gente aqui, você está sempre crescendo na fé. E na sua opinião, campanhas são bíblicas? Manda a tua opinião para cá em áudio. O WhatsApp é 98484-9988, 011 98484-9988. Virei. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. No dia 27, hoje é dia 27, então dia 27 de novembro, faltam 30 dias, nós teremos um evento presencial, graças a Deus, depois desse tempo da pandemia, que a gente não terminou a pandemia, na verdade, mas graças a Deus, né, o número de internações, de morte, né, enfim, graças a Deus diminuiu bastante. Ficar de olho aberto aí, gente, ficar esperto, porque lá parece-me que na Rússia a coisa tá igual o Brasil tava aí nessa segunda onda, tá certo? Aliás, a Rússia tá batendo recordes de internações e mortes por uma nova um novo tipo lá de coronavírus. Você tá entendendo? Um vírus terrível, mutante, né? Que tá burlando algumas vacinas por fora aí do Brasil. E aqui no Brasil, graças a Deus, tá controlado, né? Meus sentimentos aí a todas as pessoas que perderam entes queridos ou estão perdendo, estão aí na incógnita, né? Tem o aluno, Paulo Júnior, um aluno muito querido de muitos anos, que tá entubado, tá inconsciente aí por causa do Covid-19,
mas graças a Deus já melhorou bastante os números. Então nós entendemos que em novembro a gente pode, as igrejas já voltaram, então a gente pode fazer um encontro presencial de alunos. Esse encontro vai acontecer na igreja ADSM. Fica tranquilo que o número não precisa ficar um do lado do outro, lá deve caber umas 6 mil pessoas mais ou menos, e a gente vai ter um número de, 1.000 alunos. Então é bem tranquilo essa questão. Estacionamento também não tem que pagar nada, tem lá o pessoal lá da ADSM, os obreiros vão ajudar quanto ao estacionamento do seu carro. E se você quiser ir de condução, se você descer no metrô Carrão, tem um ônibus que passa na frente da igreja. Se você descer no terminal São Mateus, ele é no final dessa mesma avenida. Então vai ter qualquer ônibus que sobe aí a Avenida Mateu Bey vai te deixar na frente da igreja. Tem um monotrilho que também, né, que para ali em São Mateus. Enfim, tem várias opções. Ou você pode descer no metrô e pegar um aplicativo, um carro de aplicativo e chegar na igreja, um táxi ou coisa parecida. Mas no dia 27, louvor, Armando Filho, ministração da palavra, Hernandes Dias Lopes, Júlio Vertulho e o pastor Ricardo Bitum, toda essa galera ministrando aí sobre a sua vida, seu chamado, o seu ministério. Em breve eu vou começar a passar aqui as plenárias, os temas, né, que são de grande valia para você. Mas uma coisa que já está no meu coração e nossa equipe já está desenvolvendo é que nós vamos fazer de passagem de uma ministração para outra, de uma plenária para outra, oficinas. O que são as oficinas? Nós vamos trazer pelo menos uma situação real dos alunos, nós vamos colher isso de forma bem respeitosa, né? sem nominar as pessoas e nem nada. Nossa equipe está trabalhando nisso e nós vamos trazer conselhos, aconselhamentos reais em situações reais. Então, se você é pastor ou líder e precisa participar da escola de ministérios, vem com a gente. Ainda estamos no primeiro lote, falta 30 dias para o evento. O primeiro lote é muito mais barato, é mais fácil, os lugares melhores, tá? Se você é um casal, você e mais sua esposa, ou uma dupla, pode ser você e seu irmão, você e seu pai, você e sua mãe, então tem desconto também. E se você é pastor e quer levar um time de obreiros, eu vou ler aqui daqui a pouco aí os nomes das igrejas que já estão fechando com grupos. Tem grupos de 15, 17, de 20, de 5, de 8, não importa. Acima de 5 pessoas é uma caravana, é um grupo. Fica bem baratinho também. Então me chama no WhatsApp 99007 6844 011 99007 6844. A partir de 5 pessoas, você, por exemplo, na pandemia teve pastores que não tiveram treinamentos, escolas, cursos voltados para liderança, até para ter os cultos foi difícil. Então, vem para a escola de ministérios, com certeza será toda diferença, vai fazer uma grande diferença na vida, no chamado, no ministério de cada um. Precisa de ânimo, precisa de palavra de Deus, precisa de direção clara, direcionamento, instrução bíblica. Vem para a escola de ministérios, é para isso que serve esse grande evento de capacitação. WhatsApp 990076844, coloca teu nome, tracinho eu quero, teu nome, tracinho evento. Se você está assistindo esse programa, chega o seu celular aqui, ó, coloca o seu celular, vai lá no QR Code e já cai direto aqui no nosso atendimento. 011 99007 6844, 9007 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando os vocacionados. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. Hoje recebendo aqui o pastor Otoniel Monteiro Cavalcante, também o pastor Joel Estevanato, com o tema campanhas são ou não são bíblicas. Pastor Otoniel, terminei aqui o bloco com o pastor Joel, volto contigo, manda aí. Eu sei que você não chegou nem na metade dos seus inscritos, então manda aí. Não, aqui é um rascunho, né? Ou você fundo, eu tenho o costume de escrever como se eu já estivesse no debate. O material completo deve ser uma enciclopédia. Exatamente. Vamos lá. É hábito. Pensando aqui, eu peguei uma definição de campanha e eu penso muito eu tenho muito essa preocupação. Quer dizer, conjunto de esforços ou meios utilizados para a consecução de um fim. Por exemplo, uma campanha publicitária, ela tem um objetivo final, e assim como o senhor também falou aqui, que nós também, as campanhas têm um fim em si mesmo. O maior problema que muitas vezes, o maior cuidado, eu não estou aqui, como eu falei, demonizando campanhas. Se todas as campanhas tivessem o cuidado que muitas vezes, que eu percebi que o senhor tem, que a igreja que o senhor pastoreia tem o cuidado, eu vi aí 15, como que é? Frutos, 12 frutos, né? Então, João 15. A partir de João 15, que você traz uma compreensão do texto, tentando trazer ensinamentos a partir daquilo que Cristo ensinou ali. Maravilha, perfeito. A grande questão e a maior preocupação minha é que quando eu penso em conjuntos de esforços, muitas igrejas utilizam-se desse tipo de campanha para quê? Para que faça com que o indivíduo, pelo fato de ele frequentar ou não quebrar a determinada campanha, ou fazer aquele ato, o condicionasse ou condicionará a receber uma bênção tal de Deus, porque ele fez aquilo e ele, com a sua disciplina, compromisso e com a sua dedicação, isso o coloca como merecedor de algo da parte de Deus. Sendo que a gente sabe que não é assim que funciona. Nós somos salvos pela graça, somente pela graça e a fé em Cristo Jesus. E aí, eu pesquisando, olha só aqui, e aqui é que tá. Eu fiz um recorte, porque a gente acompanha muito isso. Eu acompanho muito isso no contexto em que eu vivo, né? No contexto de igreja em que nós estamos. Infelizmente, nós estamos dentro desse contexto que eu vou rapidinho falar para os irmãos. Olha só, eu encontrei na internet um determinado pastor lá orientando como que se faz na campanha. Olha só, uma das orientações: não deixe o pregador passar vergonha, anote no papel 4 coisas: o nome da campanha, o versículo-chave da campanha e o número do elo da campanha, acredito que o dia da campanha lá. E fale com ele, na pregação, não sair do contexto do nome da campanha. Calma, não é o contexto bíblico que vale? Você entendeu? Olha o perigo. E que ele tem que falar de 3 a 5 vezes dentro da pregação o nome da campanha. E a gente vê, assim, a minha preocupação, não quero jogar a água suja do banho com o bebê dentro. Não é isso. Mas a minha proposta aqui é provocar e trazer uma reflexão, inclusive para os que estão nos ouvindo, analisar de fato se aquilo que se está praticando na sua igreja é bíblico ou não. Pastor Joel. Essa colocação aí é muito importante. Não pode jogar o bebê fora por causa da água que está suja. Nós vemos um contexto de um mundo avesso ao evangelho. As pessoas têm uma aversão ao evangelho muito grande por causa dos picaretas. Sim. Agora, eu não vou deixar de pregar o evangelho porque as pessoas têm uma aversão ao evangelho. Então tem gente fazendo campanha errada, mas não vou deixar de fazer campanha, porque campanha é bíblica, atende aos princípios, aos valores que são materializados através dela, da campanha, uma estratégia que a igreja possui. Então nós não devemos deixar de fazer aquilo que é bíblico por causa daqueles que estão usando isso de uma maneira inadequada. E existem os que estão, eu também não concordo com eles, mas não podemos pegar a campanha e dizer ela não deve ser feita porque não tem um texto bíblico que fala de campanha. Embora vocês percebam que eu nem falei nada de algumas campanhas bíblicas, Naamã, o tanque de Betesda, não vou falar nada, Jericó. Nem entrei nisso, porque não vou me apoiar nessas situações específicas para um determinado momento. Mas em si, a campanha, ela tem propósito e a gente precisa usar esses propósitos. Tenho muitos exemplos. Essa pandemia mesmo, terrível, né?
como a gente fica triste, tanta gente sofrendo. E não tem grande, pequeno, gente boa, gente ruim. Leva. Mas a igreja tem que se posicionar. Nós entramos numa campanha. Quando começou a pandemia, nós iniciamos uma campanha que eu pedi para todo mundo, 11 horas da noite, parar o que estiver fazendo, tá comendo, tá vendo televisão, para o que tá, hora 3 minutos. Uma campanha. Para que Deus tenha misericórdia da nação e da nossa igreja. E cuide do mundo em relação a essa peste, essa praga. Nós temos ou não temos na Bíblia referencial que peste não deve chegar na nossa casa. E essa campanha é uma peste, é uma praga. A campanha não, corona. Desculpa. O coronavírus. Sim. A campanha é uma peste. Eu estou defendendo campanha, campanha de peste. E essa campanha é uma peste. Coronavírus é uma praga. É uma praga. Sim, Entramos em campanha. Nós temos ali, eu não tenho no mesmo culto milhares de pessoas, mas na corrente de pessoas que passam pela igreja tem milhares de pessoas. Nós não tivemos uma morte de pessoa com menos de 50 anos por causa de coronavírus. Com mais. E com mais de 50. Teve 3 senhoras com 70 e poucos anos que já tinham várias comorbidades e somou com o coronavírus e faleceram. E para não dizer, teve uma pessoa com menos de 50 anos, que o pessoal está ouvindo e sabe, mas não foi o coronavírus. Teve coronavírus, foi para o hospital, foi medicado, estava recuperando, deram medicação que ele não podia tomar errada. Tem até um nome isso daí. Deu ruim lá e... É isso daí que... E partiu. Pela medicação errada que foi dada no hospital. Então, é campanha? É campanha. E funciona? Funciona. E não é um motivo escuso. Qual a igreja que não orou para que Deus tivesse misericórdia? Então, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado no seguinte sentido, né? Vamos fazer uma campanha falando de prosperidade, por exemplo, que é o que mais fazem, né? Funciona. Bom, funciona para todos, né? E como ter aí essa clareza de que não funciona para todo mundo? Porque eu fico vendo os exageros, né? Vamos pegar, porque assim, eu sei que a maioria, a gente não tem condição de auditar isso. A primeira palavra do Niel, ele falou o seguinte: a maioria tem interesses escusos, né, diferente, tal. Bom, para falar isso, a gente tem que conhecer todas as campanhas, pra gente falar que a maioria é assim. Não é o caso. A gente não tem ferramenta para isso. A gente sabe que a gente ouve por aqui, ali, acolá, tal. Infelizmente, o pessoal que tem escandalizado o nome de Cristo através desses negócios de campanhas, eles têm muito poder de mídia. Então, eles aparecem na TV, eles aparecem no rádio. E porque eles aparecem, parece que é a maioria, né? Mas eu acredito até que a maioria dos irmãos que fazem campanhas de oração e tal, de busca de Deus e tudo mais, são sérios. Só que essa maioria, essa minoria é muito barulhenta. E por ser muito barulhenta, acaba dando a nós a ideia de que é a maioria, né? O senhor acha que a maioria, realmente, de cada 100, 80, 90 fazem campanhas por interesses pessoais, financeiros, pequenos, tacanhos, ou não? Na minha opinião, fazendo uma análise bem a grosso modo, quando eu digo a maioria, eu estou pensando em além das midiáticas, né, as igrejas midiáticas, pelo que nós realmente conseguimos observar dentro do campo das mídias sociais, ainda que a igreja seja pequena, os temas que são propostos, a maneira como é proposta. Quando eu falo maioria, é óbvio, eu não conheço a realidade do Brasil inteiro, nem a de São Paulo inteiro, mas nem de Francisco Morato, nem a de Morato inteiro. Mas a de Francisco Morato, devido a dimensão da cidade e o conhecimento que nós temos, e a gente conhece bastante igrejas lá, não 100%, mas conhecemos muitas igrejas. A cidade, a gente observa que as propostas das campanhas, elas têm, poucas delas das que a gente vê na divulgação, elas têm uma proposta séria e bíblica, e ela vai mais para o caminho se a pessoa cumprir aquele tal ato. Por isso que eu falo, ela vai ser abençoada, ou Deus vai ouvi-la, ela precisa cumprir aquele ritual de se ela quebrar a campanha no meio do caminho, ela incorreu em um pecado quase que grave. E aí, voltando, o senhor falou que o senhor vê como
bíblico, eu vejo como extra-bíblico. É um método extra-bíblico. Deixa eu fazer uma vírgula pra gente ter um bate-bola. Pode ser? Pode. Um bate-bola nisso? Veja bem, não podemos pegar essas mega igrejas, ou as igrejas grandes, ou as midiáticas como referência. Não podemos. Ela pode parecer uma referência pelo barulho que faz, mas o Brasil tem 400 mil igrejas evangélicas. 400 mil igrejas evangélicas. Então vamos imaginar que nós estamos falando para 400 mil pastores. Sim. Agora, 400 mil igrejas evangélicas. 70% a 80% dessas igrejas têm menos de 50 membros. Sim. São igrejas pequenas que estão ali com aquela comunidade local rebanho. Trabalhando, aquele rebanho. Sim. E o pastor está ali trabalhando. A maioria das igrejas da linha pentecostal, neopentecostal e até tradicionais fazem campanhas, por um motivo ou por outro. Se a gente chega aqui nesse veículo aqui imenso de comunicação e fala, campanha não é bíblica, campanha não deve fazer, nós estamos abortando uma iniciativa, não dos midiáticos. Os midiáticos nem estão ouvindo a gente agora. Essas igrejas enormes, eles não têm nada para aprender, não têm nada para saber, então eles não estão interessados com nada. Agora, esses pastores dessas igrejas estão. Dessas igrejas que são 70 a 80, segundo a CEPAL, 70 a 80% das igrejas no Brasil. Eles estão ouvindo. É para eles que nós estamos dando uma mensagem. E nós vamos coibir e dizer que não podem usar uma ferramenta que vai atender tantos princípios e valores se usada da maneira correta. Posso responder? É a tua palavra. Eu vou responder, assim, se ele pode usar, pode. É um critério que ele precisa analisar dentro da sua... Você se converteu, ficou bíblica. Não ficou bíblica, não ficou bíblica. Ela não deixa... O fato de ele usá-la e as igrejas usá-la, as 70% das igrejas utilizarem o método, isso não quer dizer que ela é bíblica. Isso é um método extra-bíblico, que a igreja, como a gente começou aqui, como departamento, como grupo de louvor. Mas é antibíblico. Não chega a ser antibíblico. Entendi. Mas não é bíblico, é extra-bíblico, mas não é antibíblico. Então, a minha preocupação, e eu acredito que, como o senhor mesmo falou, nós estamos falando para outros pastores, a gente não pratica. Nós, comunidade do Calvário, nós não praticamos. Porque o meu entendimento da palavra de Deus é que eu posso desenvolver as características cristãs a partir do ensino da palavra de Deus. Esse ensino, ele tem o poder de também ser evangelístico, e vai chegar pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, mas lá na igreja eles não vão ver uma campanha de 7 dias para 7 dias para 7 portas que vão se abrir, por exemplo. Não vai ter. Ele vai ter lá a nossa proposta de evangelho de pregar a palavra de Deus sem alguns métodos. Isto é uma coisa exclusiva nossa, nós entendemos assim. Como eu falei, eu coloquei aqui, o meu conselho, eu coloquei no final aqui. A minha preocupação toda é a gente, voltando a falar, dentro da nossa perspectiva cristã, não colocar os nossos desejos, nosso coração, e não ensinar à igreja alguns métodos, ou até mesmo fazer com que a igreja entenda que esses métodos é o meio pelo qual Deus vai nos abençoar, e somente por eles. Você entendeu? Então essa é a preocupação, a gente ponderar as coisas. Não, como eu falei, para mim o meu conselho é, se você puder, não faça. Se eu pudesse dar um conselho. Mas se você quiser fazer, que seja, no mínimo, fundamentado em questões bíblicas que, de fato, tenha preocupação espiritual. Ok. Bom, vamos lá. Tem pessoas aqui participando. Chegou o áudio aí, Rafa? Tem aí pra soltar? Vou soltar uns 2 aí, por causa do horário. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo a toda a família musical. E quem fala é o pastor Hélio Rodrigues, de Capitólio, Minas Gerais. Sou pastor da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nós fazemos campanhas sim. Campanhas são propósitos de jejum, propósitos de oração, e temos colhido muitas bênçãos espirituais como resultado dessas campanhas. Bom dia, pastor César, paz do Senhor. Eu queria perguntar para você se pode fazer campanha no monte, subindo um monte de joelho e vestido de saco. E aí, igreja, pode isso, jovens? Eu não vou fazer essa campanha, não. Até que meu joelho não tá bom. Posso responder a primeira pergunta do pastor de Capitólio?
Ele não fez uma pergunta. Ele não fez a pergunta, ele fez a colocação pode. E aqui... Aqui a gente já tá finalizando, vamos lá. Sim, a colocação é o seguinte, eu vou usar uma frase de Lutero só. Vou usar só uma frase de Lutero. Qualquer ensinamento, qualquer um, que não se enquadre nas escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, assim, o fato de eu colher algum resultado, isso não quer dizer que esse resultado, ou não quer dizer que isto está viabilizando ou justificando o meu ato. Deus, ele abençoa pela sua grande misericórdia. A igreja não pode ter departamentos, resumindo. Não pode. Não é bíblico. Não, mas é extra-bíblico, que eu falei. Então, mas a campanha é extra-bíblica ou antibíblica ou antibíblica? É extra-bíblica só. E os departamentos? Extra-bíblico. Um pode, outro não. Não, mas a minha posição é a seguinte. O que tem feito mais bem para a igreja ou tem mais desvirtuado algumas coisas? E a minha posição é que mais tem desvirtuado, mais tem tirado o foco da igreja do seu propósito do que auxiliado. Ok. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, então vamos para as considerações finais. Vinheta. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta aqui com as considerações finais. Eu comecei com o Toniel. Então, Toniel, obrigado pela sua participação. Um minutinho para terminar. Eu que agradeço. Foi muito produtivo. Eu acredito que nosso objetivo foi alcançado aqui de estimular os irmãos a pensarem a respeito do assunto, que é importante, e inclusive trazendo alguma ferramenta para que os irmãos analisem se de fato o que estão acontecendo nas igrejas é bíblico, extra-bíblico ou antibíblico. Legal. Quem quiser te conhecer ou conhecer a sua igreja, como faz? Quiser me conhecer, a gente ainda está sem mídias sociais na igreja, mas procure Teologia em Gotas no YouTube, que nós temos o canal lá. No Instagram também, Teologia em Gotas. E aí vocês vão nos encontrar lá no Teologia em Gotas. A gente encaminha no Instagram e no Instagram e no YouTube. Legal. Pastor Joel, um privilégio te receber aqui mais uma vez. Um minuto pra gente concluir. Então, eu vou concluir dizendo que já fiz muita campanha de prosperidade. A gente vai lá em João, pega lá que você seja próspero em tudo e vai bem o teu corpo, como vai bem a tua alma e o teu espírito. Aí você faz uma campanha de prosperidade sobre José e fala, olha, a prosperidade de José, um homem que resistia à tentação, um homem que era fiel aos seus princípios, aos seus valores, como Deus prosperou ele em tudo. Já fizemos muito, vou fazendo muitas campanhas, convido o pastor Otoniel para estar na nossa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Estarei lá. De 2 a 3. Te espero. Estarei lá. Em público. Tá gravado. Vai lá e vai me procurar para eu ver que você tá lá. Tá? Dá um abraço, tá bom? Pastor, quem quiser te conhecer as redes sociais da igreja ou a igreja, ir lá no culto, como é que então, funciona? Vamos fazer o seguinte, eu tenho dado o meu arroba, né? Mas vamos colocar obpcmandaqui.com.br, porque já entre mim... É um site? É um site. OBPC, de O Brasil para OBPC, mandaqui.com.br. Aí vai chegar em tudo. obpcmandaqui.com.br e tem um banner que vai ter um evento lá que a gente vai estar junto, né? Que dia? O César vai abrilhantar lá. Dia 4 de dezembro. É de 12, é do 12. É de 12, é de dezembro. 4. Dia 4 do 12, às 16 horas, a gente vai lançar a agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho 2021. Que é o projeto de cultos nos lares, não é culto, né? De discipulado. É um currículo de vida da igreja. Eu escrevo um ano antes, as 52 semanas do ano seguinte, e transformo isso em agenda, com um tema por semana que é pregado nos domingos, nas quintas-feiras, que é compartilhado na vida devocional, com leitura bíblica dentro daquele mesmo assunto daquela semana, porque a Bíblia ela ensina a gente que prosperidade e felicidade vem pela meditação na palavra de Deus. Então é essa a ênfase. Pega um assunto e medita nele de domingo a sábado, naquele assunto, em toda a atividade da igreja, indo para as casas, para os grupos pequenos, no púlpito, na vida devocional, na leitura bíblica diária de cada membro, e com isso a gente processa. E dia 4 de dezembro é o lançamento de 2022. É o lançamento da agenda de 2022. Estaremos juntos, se Deus quiser. Maravilha, maravilha. Rafa, obrigado à nossa produção, obrigado pastor Joel, obrigado pastor Otoniel. Deus abençoe a todos vocês, eu fico por aqui. Às 14h tem o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.